Vamos aguardar alguns minutinhos para estar realizando as atividades.
Bem, pessoal, boa noite novamente, sem mais demoras, temos que iniciar as atividades. Informo que a nossa aula está sendo gravada e estou compartilhando a tela com vocês, ok? Então, aqui, pegando o nosso cronograma da aula, nós tivemos essas web aula, que são 4, e hoje finaliza a web aula, dia 17/8. Por isso que eu vou estar auxiliando aí, dando exemplos para resolução aí da atividade da situação de aprendizagem. Na nossa avaliação aqui, nós temos aqui, ó, fórum de discussão 1, 2 e 3. E nós temos a nossa SAP, ok? Cada um com uma pontuação. Para auxiliar, então, vamos aqui no primeiro fórum de discussão. Aí eu venho aqui, ó, comunicação. E em comunicação tá aqui, ó, fórum de discussão, para falar sobre os tipos de manutenção, tá vendo aqui, ó? Então nós já tivemos alguns alunos que participaram, né? Certo? E aí, inclusive aqui, avaliar mais uma aqui, ó, participou, certo? Aqui está falando sobre manutenção corretiva, preventiva, preditiva e autônoma. Então, o professor preparou a aula aqui, ó. Você quer resolver participar desse fórum? Tá aqui, ó. Dá tempo, olha aí, ó. Então, você vai entrar aqui, ó. Só um momento. Voltando aí, ó, com detalhes técnicos. Voltando aí, então, ó. Passando informações aí sobre o Fórum 1, que é questão das 4 tipos de manutenção. Então tá aqui, ó, pessoal. Nos 4 tipos de manutenção, nós temos aqui, ó, manutenção corretiva, que é realizada, né, após a ocorrência de uma falha ou um problema do equipamento, certo? Que busca, né, restaurar o funcionamento normal após a ocorrência de uma falha, uma parada da máquina, né? Motor queimou, né, um sensor que queimou. Aí o exemplo de um planejamento e controle, nós temos o monitoramento, né, dos equipamentos para identificar falhas e notificar a equipe de manutenção imediatamente. Por exemplo, manutenção preventiva, né? Verifica lá através de um barulho da máquina, uma temperatura elevada da máquina, certo? Ou a máquina está desarmando por sobreaquecimento, né? E informa a equipe da manutenção. Então, nós temos aqui o estabelecimento de um procedimento de resposta rápida para lidar com falhas inesperadas. Registro detalhado das falhas ocorridas, causas e ações para análise posterior. Nossa próxima manutenção, eu vou dar uma minimizada aqui, tá bom? É a manutenção preventiva, que envolve a realização de atividades, né, que são programadas para evitar as falhas ou paradas, né, ou degradação do desempenho da máquina ou equipamento. Ela é baseada em inspeções regulares e substituição de peças antes que problemas ocorram. Exemplo do planejamento de controle. Nós temos a criação aí de um cronograma, né, de manutenção com base em horas de operação, ciclos ou tempo.
inspeção regular dos equipamentos de acordo com o cronograma estabelecido, substituição de peças, né, que já estão sendo desgastadas, de acordo com intervalos pré-definidos, e registro das atividades de manutenção, para análise de tendências ao longo do tempo. A terceira manutenção, nós temos a manutenção preditiva. Ela utiliza, pessoal, técnica, né, que faz o monitoramento, né, para prever quando a manutenção será necessária. Ela tem base no comportamento e no desempenho atual do equipamento. Por exemplo, implementação de sensores para monitorar condições de temperatura, vibração e nível de fluidos. Por exemplo, no compressor, você vai ver lá que tem um medidor, certo? De óleo, onde você verifica lá a quantidade mínima, média e máxima. Você tem que aproximadamente de 3 a 6 em 6 meses você está verificando o nível do óleo. No motor do carro é da mesma forma, no motor da moto também da mesma forma. Então você tem que ficar fazendo uma verificação desse nível do óleo. Então tem tipo uma vareta lá de óleo que você retira e verifica nível mínimo, médio e máximo de óleo, ok? Inclusive, quando você vai fazer a manutenção, às vezes você está parando no dia a dia mesmo, você vai parar seu carro ou parar a moto, você vai ver que vai um tempo depois no carro ou na moto, você vai ver que embaixo do carro ou da moto tá ali todo preto, né? Então, às vezes, teve um vazamento de óleo e tá dando baixa no óleo. Tem que realizar a manutenção preventiva, ok? Para depois não ter um problema aí mais sério e quebrar a peça e automaticamente você fazer a manutenção corretiva, que vai lá e resolve o problema. Por isso, de época em época, você verifica o nível de óleo da sua moto ou do seu carro, ou da máquina ou equipamento. E aí nós temos aqui a terceira, que é a manutenção preditiva, certo? Que eu dei o exemplo para vocês, né? Que envolve aí esse planejamento de intervenções de manutenção com base nas previsões, minimizando paradas não programadas. Vamos para o próximo, que é a manutenção autônoma. É a quarto tipo de manutenção que pede lá na nossa atividade, que ela envolve, né, já a capacitação dos operadores, do pessoal que trabalha, né, nas máquinas e equipamentos, para realizar a manutenção simples, rotineira, que reduz a dependência da equipe da manutenção. Geralmente a gente pega o pessoal da auxiliar de produção, né, que trabalha na produção, que já conhece a máquina ou o equipamento, que consegue, às vezes, fazer algum tipo de manutenção, evitando ter o chamado pessoal da mecânica ou da elétrica ou da automação. Exemplo de planejamento e controle. Então, nós temos aí o treinamento dos operadores para identificar problemas simples, né? Exemplo, lubrificação ou vazamento. Fornecimento de instruções claras e procedimentos para que os operadores realizem as tarefas de manutenção autônoma. Auditoria periódica para garantir que as tarefas de manutenção estejam sendo executadas corretamente. Geralmente, pessoal, a gente utiliza um software chamado PCM ou utiliza uma própria planilha, certo? Você coloca na máquina e aí você tem o histórico da máquina. Olha, dia tal, horário tal, teve que trocar uma mangueira de pressão. Dia tal, a gente completou o óleo. Então, tem um histórico da máquina para você realizar a manutenção desse equipamento, ok? Mas lembrando que a eficácia de cada tipo de manutenção dependerá do contexto específico da indústria, dos equipamentos e das operações envolvidas. Então, ou seja, este é o Fórum 1. Se você quer responder, ainda dá tempo, viu, galera? Então, o que você vai fazer lá? 4 tipos de manutenção. Manutenção corretiva. Tira a fotinha, manda aí, professor, ó. Certo? Então, nós temos aí, ó, manutenção preventiva.
manutenção preditiva e manutenção autônoma. Primeiro fórum. Tá aí a dica do professor para você resolver a atividade. Não se preocupe que essa aula vai ficar gravada. E aí você pode aí estar assistindo a aula e respondendo a atividade. Agora eu vou para o próximo. Vou verificar primeiramente se tivemos aí. Então, aqui dando continuidade, certo? Vamos para a nossa sala lá, ó. O que que ele vai pedir? Vai pedir agora da parte da manutenção este diagrama, certo? Aí fala, ó, elabore o diagrama, certo? Para resolver um problema, vou dar uma ampliada aqui para vocês verem, ó, no desarme do motor da centrífuga, o motor da centrífuga, ok? Então, o professor foi lá, tá aqui, fórum 2, ó. Se você tá com celular, caneta, caderno aí, ó, celular, tira fotinho ou grava, ou então você pega o seu caderno e faz a anotação. Então, aqui, ó, este diagrama, né, também é conhecido como diagrama de espinha de peixe, viu, pessoal? Ou é um diagrama que nós chamamos do famoso matriz, que é causa e efeito. É uma ferramenta utilizada para identificar, né, e visualizar as possíveis causas de um problema da máquina ou equipamento. Vamos criar um exemplo, né? Certo? Para identificar as possíveis causas do problema do motor da centrífuga. Lembra que ele está pedindo o motor da centrífuga? Então, eu coloquei aqui, ó, baixo desempenho do motor da centrífuga. Então, aqui, ó, efeito principal, certo? Problema, baixo desempenho do motor da centrífuga. Categorias de causas. Aí nós falamos que é 6M. Mão de obra, são as pessoas, né? Eletromecânico, elétrica, mecânico, certo? Pessoal da produção. Máquina, que são os equipamentos, né? Certo? Exemplo, tesoura, motor elétrico, embaladora, endosadora, envase, né? Datadora, método ou processo, certo? Materiais, que é o material, certo? E medição, ok? Certo? Então, mão de obra, máquina, equipamentos, método e processos, materiais e meio ambiente e medição. Possíveis causas: mão de obra, né? Que é a falta de treinamento pessoal adequado para operar a máquina ou equipamento. Aí pode ocorrer aí o nosso problema. Operadores não estão seguindo os procedimentos corretos para o funcionamento da máquina, certo? Ok? Na linha do extrato, na linha da maionese, na linha do ketchup, certo? Na fabricação de lã de aço, né? Fabricação de pertuto, fabricação da Coca-Cola, certo? Refrigerante. Nós temos aí também falta da supervisão adequada. Então, dando um exemplo de uma fábrica já de grande porte, aí você tem um chefe de manutenção para uma equipe aí de 40, 50 funcionários. Aí fica complicado. Então, aqui, ó, máquina e equipamentos. Nós temos aqui, ó, desgaste excessivo das peças do motor, rolamento dianteiro, rolamento traseiro, certo? Questão, dando um exemplo para vocês, aqui no estado de Goiás, tem uma fábrica que trabalha com fabricação de gelatina, certo? Aí nessa fábrica, o que acontece? Para matar verme, matar bactéria, micro-organismo, o que eles fazem, pessoal? Eles têm que pegar aquele jato de mangueira assim e sair na fábrica todinha. E às vezes esses respingos caem dentro do motor.
Por isso que eles pegam na parte interna do motor, colocam até silicone, para melhorar a vedação no motor. Mas mesmo assim, pode dar um desgaste excessivo das peças do motor, principalmente eleva a temperatura. Falha no sistema de resfriamento do motor, que é aquela ventoinha, ok? Às vezes acontece dela quebrar por algum motivo. Problema no sistema elétrico do motor. O motor é trifásico, faltou uma fase. Aí, se tiver o relé de fase, beleza. Se não tiver, pode ir até queimar o motor, ok? Certo? Método e processo. Frequência inadequada de manutenção preventiva. A lubrificação insuficiente das partes móveis do motor, ok? Configurações inadequadas de operação da centrífuga. Coloca para ela trabalhar em velocidade mais alta ou mais baixa, ok? Através aí do equipamento que a gente utiliza na automação industrial chamado inversor de frequência, certo? Onde você consegue aumentar e baixar a frequência, com isso você aumenta e abaixa a velocidade do motor, ok? Certo? Uso de peças de baixa qualidade no motor, não verifica aí a questão de manter o padrão e a marca do motor, e às vezes compra peça mais barata e pode dar um certo problema. Não é que vai quebrar na hora, mas vai diminuir a vida útil do motor. Lubrificantes inadequados sendo usados, ok? Cada óleo, cada graxa tem sua especificação, certo? Para o seu desenvolvimento, pessoal. Então, tem uma graxa que trabalha com alta temperatura, tem um óleo que trabalha com baixa temperatura, então tem que verificar as características, sim, do óleo e da graxa que vai ser utilizado para a manutenção do equipamento. E o meio ambiente que a gente fala, que eu comentei com vocês, às vezes condições de temperatura, umidade, afetando o desempenho do motor ou da máquina. Falta de ventilação adequada na sala da centrífuga, né? Medição, falta de monitoramento regular do desempenho do motor e sensores de medição, né? Que a gente utiliza tipo o calibrador, ok? Sensor de temperatura, para verificar a temperatura do motor. Às vezes você tem que verificar o alinhamento do motor também, certo? São sensores que a gente utiliza para questão de manutenção. E análise e ações, certo? Que após identificar os problemas, certo? As causas, a equipe da equipe de manutenção, né? Da mecânica ou eletromecânica ou parte elétrica, né? Pode investigar cada causa com detalhes. Pode envolver testes, inspeções mais aprofundadas e implementação de ações, que a gente chama de plano de ação de manutenção, certo? Ação corretiva específica para cada causa identificada, com o objetivo, né, de resolver o problema da bomba centrífuga, que é o nosso exemplo, ok? Certo? Bomba centrífuga, pessoal, via de regra, assim, na indústria, dá problema na ventoinha, que é ventilação, dá problema de vibração, dá problema de desalinhamento, dá problema que tem rolamento dianteiro e rolamento traseiro, dá problema em quebrar um desses rolamentos, dá problema no acoplamento, dá problema na tubulação, certo? Você vê, olha o tanto de causa que pode ser o problema da bomba centrífuga, certo? Mas lembrando que este é um pequeno exemplo, ok? Para o motor da bomba centrífuga. Então, do motor centrífugo a gente fala, né? A equipe deve adaptar as categorias e causas conforme a situação específica da organização e do problema em questão. Então, aí, ó, pessoal, foi nosso diagrama aí, ok? Tá aqui, tira sua fotinha. Manda o professor, tira a foto, tira a foto, tira a foto e pronto, finalizou.
Agora vamos para a terceira parte que é do nosso fórum, né? Deixa eu voltar lá, ó. Então, tá querendo aí finalizar aí, ó, com chave de ouro? Assiste essa aula que você vai se dar bem. Então, aqui, ó, terceiro fórum aqui, discussão, ó. Nesse fórum de discussão aqui, que é o 3, então eu vou lá no 3, ó. Tá vendo aqui, ó, a elaboração do plano de manutenção. Então, tá aqui você fazer um plano de manutenção. Então uma pessoa fez, duas, só duas pessoas fizeram, ok? Certo? E tá aí avaliado, certo? Aí é o seguinte, fazer o plano de manutenção. Então aqui, ó, o professor veio para auxiliar vocês, fora o 3, ó. Plano de manutenção, tá vendo aqui? Então, no plano de manutenção, pessoal, olha aí, ó. Plano de manutenção, eu coloquei a centrífuga, tá? Equipamento centrífuga modelo XYZ. O objetivo é garantir o funcionamento confiável e prolongar a vida útil da centrífuga, minimizando as paradas não programadas, para manter a produção, certo? Da nossa linha de produção. Então, frequência mensal, responsável equipe de manutenção elétrica, mecânica, eletromecânica ou automação. O que você tem que fazer? Primeiro, inspeção geral. Inspeção geral, a gente verifica aí visualmente, certo? É o estado, né, da bomba centrífuga, da centrífuga, procurando sinais de desgaste, certo? Vazamento ou dano externo. Verificar o sistema de resfriamento e limpar quaisquer obstruções dos radiadores ou dutos de ar. Na nossa atividade, a situação de aprendizagem pede para fazer a limpeza dos equipamentos, ok? Inclusive, várias pessoas não fizeram a situação de aprendizagem, por isso que eu estou auxiliando, ok? Quer a resposta? Participa da web aula que está aí, ó. Lubrificação, tira fotinho com o celular, certo? Ou faz anotação com o caderno, pega a canetinha e faz anotação. Lubrificação, lubrificar rolamentos e partes móveis, né? Conforme as recomendações que vem no próprio manual do fabricante. Então, você vai pegar lá a sua máquina ou equipamento, já vem o manual, viu, pessoal? Informando qual tempo, de tempo em tempo, para você estar realizando a lubrificação do equipamento. Exemplo que eu falei também do compressor. O compressor vem lá um marcador de óleo. Aí tá aqui, ó, verificar o óleo, o fluido hidráulico e fazer reposições conforme necessário, ok? Na indústria, eu trabalhei na indústria muitos anos, tem uma máquina também chamada, certo? Injetora. A injetora trabalha com bomba hidráulica, certo? Aí pega o óleo, passa pelas mangueiras e faz uma pressão. O nível do óleo tem que estar ok. Se o nível do óleo estiver baixo, a máquina não funciona. Entendeu? Aí de época em época tem que ver o mostrador. Nível baixo, nível mínimo, né? Médio e nível alto. Ok? Certo? Sistema elétrico. Verificar a conexão elétrica, certo? Né? Geralmente dia de sábado ou domingo, você entra na manutenção preventiva, fazer a limpeza do painel. Além de fazer a limpeza, você faz reaperto, verifica se tem luz ligada, luz queimada, se a chave está funcionando, se o botão está funcionando, se o botão está quebrado, se a placa da identificação de emergência está danificada ou não, certo? Então tá aí, verificar os terminais em busca de sinais de corrosão ou folgas. É um mau contato que a gente fala.
Realizar os testes de funcionamento dos componentes elétricos, como motores e sensores. Ok? 4. Verificação de peças críticas, né? Que inspeciona, né, partes críticas da bomba centrífuga, como o rotor, a carcaça, em busca de desgaste excessivo e rachaduras. Então, lá na bomba centrífuga, no motor centrífugo, pessoal, por exemplo, tem a tampa da caixa de terminal. Aquilo ali é danado para rachar e quebrar. Aí o que que você faz? Ou faltar parafusos. O que que você tem que fazer? Fazer a manutenção preventiva, ok? Em busca desses materiais para estar, né, for o parafuso, utilizar ali, fazer um reaperto, ou se for o caso, trocar a tampa. Verificar os elementos de fixação, né, aí ó, parafuso, porca, né, e apertar, né, não forma necessária. Medições e ajustes, né? Você faz medição aí de vibração, de temperatura, verifica o balanceamento, né, do rotor e a integridade das partes rotativas do motor, ok? Isso inclui principalmente aquela ventoinha que eu falei para vocês, que é aquele ventiladorzinho que fica ali atrás, ó, que ventila o motor, para não dar uma temperatura elevada. Verificar a velocidade de rotação da centrífuga e ajustar conforme as especificações do fabricante. Então, se você tem um inversor de frequência, isso fica muito fácil, entendeu? Certo? Então, você consegue aumentar a velocidade ou baixar essa velocidade. Substituição de peças de componentes, né? O óleo tem muita impureza, certo? Então, a gente tem um filtro do óleo. Por isso que, de época em época, por exemplo, 6 meses, você tem que trocar o fio de óleo, certo? Ar e combustível, conforme o cronograma recomendado, substituir peças desgastadas ou danificadas, quebradas, né? Identificadas durante a inspeção. 7. Registros e documentação. Ou no pé da máquina a gente deixa a planilha para você fazer a anotação, ou tem um programa, um software que você faz o levantamento dos dados, por exemplo, um PCM, que aí você faz todo o levantamento dos dados da máquina ou equipamento. Manter um registro detalhado de todas as atividades de manutenção, incluindo data, horário, atividade executada e peça que foi substituída na máquina. Se for o caso do motor, por exemplo, troquei o rolamento dianteiro ou traseiro. Documentar quaisquer problemas identificados e ações tomadas para resolvê-los, certo? Observação. Nesse plano de manutenção, ele foi um exemplo que pode ser adaptado com base nas especificações e requisitos da sua centrífuga específica. Consulte sempre as recomendações do seu fabricante e a equipe de engenharia de manutenção ao criar um plano de manutenção personalizado. Bem, pessoal, então aqui o professor passou para vocês o último fórum, que é o fórum 3, que é elaborar um plano de manutenção preventiva. Se você tiver a foto aí, ó, do celular, tira a fotinho, ó. Tira a foto, tira a foto, tira a foto. Ou então, essa aula vai ficar gravada e você revê e consegue resolver o fórum 1, 2 e 3. Pessoal, não é difícil, professor ajudando vocês. Então, aqui, olha lá, ó, repetindo. Nós temos aqui, ó, fórum 1 que o professor passou, fórum 2 que o professor passou e o fórum 3 que o professor passou. Certinho? Então, desenvolve as atividades, certo? Para você, né, tá participando aí de forma legal, ok? Aqui, pessoal, não pode esquecer que é a nossa última aula, certo? Aqui, pessoal, o que está faltando então? Situação de aprendizagem, que é o OS1, tá vendo? Nessa OS1 aí eu venho aqui, situação de aprendizagem,
Lembrando que eu já demonstrei os fóruns para vocês. E aí ele vai estar aqui, ó. Tá falando aqui, ó, fazer a ordem de serviço, plano de manutenção preventiva, folha de resposta da etapa 1 de ordem de serviço, executar o plano de manutenção preventiva. E aqui é o que você vai enviar para mim, ó lá, ó. Aí o que que ele pede, pessoal? Olha lá, ó. Ele pede o seguinte, ó, certo? Pede você vem aqui, ó. Vai abrir, tá? Ele vai pedir para você, ó, certo? Fazer um plano de manutenção da tela 1, ou seja, você tem um software lá que eu já ensinei vocês passo a passo como é que utiliza o software. Só que aí, professor, tá puxado, meu horário, tá complicado, tudo mais. Aí o professor também vai ajudar vocês aqui nessa atividade. Olha lá, ó. Aqui se coloca seu nome, né? Certo? Manutenção de equipamentos e dispositivos, certinho, né? Olha lá, executar plano de manutenção preventiva. Ele pede para você colocar a primeira tela, que é o plano de manutenção. Cada vez que você entrar no software, pessoal, ele vai pedir para você um plano de manutenção. Aí você vai fazer limpeza? Ah, não, você vai fazer um plano de manutenção para pneumática? Vai fazer um plano de manutenção para elétrica? Então, deixa aqui seus comentários. Entendeu, galera? Legal. Então é o seguinte, ó. Você vai tirar o print, ok? Certo? E a pessoa não precisa tirar o print. Tá escrito assim lá no seu teclado. Print screen, certo? Ok? Ou então, o professor vai dar a dica aí para vocês, ó. Você vai clicar aqui, ó. É Windows Shift S. Aí, ó. Aí você seleciona, ó. Ele copia para você. Certinho? E aí só você dá o Ctrl V. Então, tela 1, que é o plano de manutenção, que ele tá pedindo. Cada hora que você entrar e sair, lá no seu software lá de simulação, ele vai colocar uma manutenção diferente para você, ok? Então aí, ó, segunda tela, né? Primeira atividade do plano de manutenção. O que que ele tá pedindo para você fazer? Para fazer a mais fácil que tem é a limpeza. Você pegar lá o pano e limpar as máquinas e equipamentos, certinho? Ah, o quadro geral de distribuição lá, certo? Industrial, tá todo sujo, tá? Então tá. Então você vai desligar, cinco regras de ouro, vai desligar, sinalizar, trancar. Vai abrir o painel, se tiver sujo lá dentro, você limpa, se tiver lá de fora, você limpa. Aí você tem que fazer o quê? Lá no software, você pega o paninho, vai lá e limpa. Entendeu? Certinho? Então é o seguinte, ó. Aí ele fala assim, olha, só que além do quadro geral de distribuição, tem um indicador de pressão que está sujo. Você pega o pano lá, vai lá e limpa também, entendeu? Certo? Ah, mas tem um detalhe, além do quadro, além do indicador de pressão, manômetro, em cima do tanque também tá sujo. Você vai lá, pega o pano, vai lá em cima. Ai, desculpa. Professor, como é que você faz? Você vai pegar o pano, você chega lá, só apertar o botão do mouse, segurar, ele vai abrir assim, ó, certo? Vai falar, ok, foi limpado. Vou mostrar para vocês na atividade. Deixa eu beber uma água aqui. Aí, agora melhorou. Ar seco demais. Não tá chovendo, né? O ar tá muito seco. Então aqui, ó, galera, legal. Aí é o seguinte, ó. Aí você vai dar o primeiro print. A primeira atividade que a gente tá falando é essa daí. E a última, não deu tempo para mim fazer lá, certo? Mas aí o que que você vai fazer? Vai dar um print lá, ó, certo? Da manutenção que foi feita, ok? Então, repetindo, vai entrar no software, fazer lá a parte da simulação, certo? E depois dar os prints, colocar aqui
Salvou, vai lá no arquivo, salvar como, e depois manda pro professor. Pronto. Entendeu? Então, sem mais delongas, vamos lá, vou fechar aqui, ó. Eu venho aqui, ó, conteúdo. Vou dar um pequeno exemplo de novo, certinho. Conteúdo do curso simulador da etapa 1. Professor, não estou chegando não, então vou dar uma ampliada aqui para você, ó. Conteúdo do curso simulador etapa 1, tá vendo aí? Certinho? Vai clicar aqui, aí ele pergunta, normal? Normal. Entrou. Aí ele vai fazer o quê? Vai falar, clique, deixa eu ampliar. Clique neste espaço para acessar a descrição desta ordem de serviço, conhecida como OS. A especificação técnica é executar o serviço na planta industrial virtual da empresa. Aí o que você vai fazer isso? Vai clicar aqui, ó. Cliquei, ele vai abrir um simulador. Espera abrir aí, conforme. Aí o milagre da internet, vou ampliar aqui para vocês, tá? Olha lá. Então ele faz uma ordem de serviço, fala que seu objetivo é executar a manutenção preventiva e diária do equipamento, né? Do processo de cozimento de uma planta industrial, né? Na base do seu plano de manutenção preventiva. Esse plano apresenta ações de limpeza, verificação, serem realizados no sistema pneumático, hidráulico e mecânico, de acordo com o problema que vai ser estipulado para você. Para executar essa ação, você deve selecionar a ferramenta adequada na bancada de trabalho. Com a ferramenta selecionada, né, você vai se movimentar no local, né, que será realizado a ação, a manutenção e a operação, né, que está descrita no seu plano de manutenção. O próximo passo é registrar o OK, certo? Quando houver alguma anomalia verificada no componente em que estiver executando a operação, deverá registrar no campo observações, selecionando a observação que representa a anomalia. Esse procedimento deverá ser repetido até você finalizar todas as ações, operações que estão listadas no seu plano de manutenção. Então, o engenheiro Fernando aí, certo? Estimou o tempo para a execução desse serviço em 2 horas. Aí o que que você faz, ó? Você vem aqui, fecha a parada aqui, ó. Eu vou ampliar para vocês, ó. Tem um lupinho, ó. Clicou aí, ó, o jeito que tá esse painel. Chama. Tá vendo aí? Chama, chama, chama. Mecânico veio aqui, deu a manutenção, fixou o painel, pererê, passou a mangueira e aí, ó. Ó o jeito que ficou. Aí o que que você vai fazer? Você vem aqui, ó, vai pegar o pano, tá vendo aqui, ó, ferramenta disponível. Tá certo que pano não é ferramenta, né, pessoal? Mas tá aqui, ferramenta disponível. Aí, ó, tá aqui, ó, é o pano. Aí você vai pegar o pano e aí você pode ver que ele já tá piscando em verde, que não você tem que limpar, galera. Então aqui, por exemplo, você vai colocar o antes e depois, ele tá sujo. Aí você clica, ó, segura, ok. Aqui, ó, você pode chegar próximo, ó lá, ó. Vou chegar um pouquinho aqui, ó, pra esquerda, lá. Aproximar a mão um pouquinho. Tá vendo lá que tá sujo? Muito sujo. O que que você faz? Clica, segura. Ok. Afasta um pouquinho, ó. Aqui também tá extremamente sujo, ó. E aí, deixa eu ver aqui, ó. Vou aqui pra esquerda. Ou pra frente. Para a direita. Opa, tá pra cá. Vou voltar para trás aqui. Vamos dar uma ampliada aqui. Vou devolver o pano.
Vou vir aqui, ó. Que é o tanque. Olha lá. Então aqui, ó. Na hora que eu cliquei aqui com a lupa, olha lá a lupa aqui, ó. Ele tá mostrando pra mim o motor, tá até bonitinho, né? Olha lá, tem uma placa de identificação, ainda colocaram o nome do cenário lá, ó. Pensa. Que é ligação em triângulo, que ligação em estrela. Aí o que que você faz? Vem aqui no pano, ó. Quer ver? Olha lá, chama. Vem tudo sujo. Meu Deus do céu. Tá vendo aqui? Aqui tá sujo, ó. Certo? Aqui tá sujo também. Certinho? Aí o que que você vai fazer, ó? Clica aqui, segura. Ok, limpou tudo, tá vendo aí, ó? Certo? Viu aí, galera? E tudo isso você tem que fazer o quê? Dá print. Então vou clicar aqui de novo, ver se tá aqui em mais algum ponto, ó. Não tem nenhum ponto aqui, ó, tá vendo? Porque senão ele tava verdinho. Aí você fala, professor, lá dentro do painel. Aí você pode ir lá, ó. Abre o painel, você vai chegar aqui, ó. Deixa eu devolver o pano. Devolver o pano. Aí você vê bem na fechadura, tá? Clicou, ele vai abrir. Aí a gente chega lá perto, lá um pouquinho. Pega, olhar aqui, ó. Que tá limpo, tá vendo? Mas de qualquer forma, pegar o paninho, ó. Se tivesse sujo, ele ia ficar verde aqui pra gente limpar, ó. Então significa que aqui tá tudo ok. Aqui você pode fechar o painel. Aí aqui, ó, ele pergunta aí, ó. Você fez a limpeza externa do quadro? Sim. Você verificou o visual, as placas de identificação de alerta de perigo? Vamos ver lá? Aí ele vai perguntar aqui, ó. Ela tá quebrada, tá em perfeitas condições? Vamos lá? Tá em perfeita condição, né? Então tá em perfeita condição. O que que você faz? Você vai voltar. Aí vai lá, na ordem de serviço. E aqui, cliquei aqui, né? Tá vendo aqui? Verificação, ó, aumentar, né? Verificação visual das placas de identificação de energia. Tá de perigo? Sim. Tá ok? Tá. Então tá em perfeita condição. Verificação visual da lâmpada vermelha do painel de resistência. Aí você vem de novo. Vamos aproximar lá, ó. Lâmpada vermelha, vermelha. Vem aqui, ó. Tá funcionando? Tá. Ok. Ó. Liguei o motor. Desliguei o motor. Liguei. Desliguei. E desliguei. Essa aqui é a lâmpada verde não tá acionando, ó. Tá vermelho que tá funcionando. Motor de emergência tá funcionando. A vermelha tá funcionando. Então, vamos lá de novo, ó. Verificação visual da lâmpada vermelha, painel. Sim. Lâmpada tá quebrada. Perfeitas condições. Verificação da visual da lâmpada verde, painel de resistência. Sim. Tá queimada. Não tá funcionando, não. Verificação visual da lâmpada verde do painel do misturador. Sim. Tá funcionando? Tá. Tá em perfeitas condições.
Ah, não tá queimada não, né? Funcionou, não funcionou? Vê aqui. Aqui tem que dar. Vamos dar uma ampliada aqui que a gente enxerga. É que não dá pra ver não. Mas aqui, motor lá tá funcionando. Aí essa aqui não tá ligando a luz não. Essa tá queimada. Beleza. Vamos lá. Aqui. Verificação visual da lâmpada verde. Painel do misturador, sim. Misturador tá funcionando, né? Aí vamos no pneumático. Limpeza do temporizador. Acho que a gente não abriu o temporizador, não, mas deixa eu abrir o painel. Não, tem nada sujo aqui, não. Isso é chave, né? Ah, aqui tem outro quadro. Agora, esquerda, frente, para trás. Aí, ó. Ah, tem que limpar aqui, ó. Tá vendo o temporizador sujo lá, ó? Olha lá, olha lá, ó. E tá sujo. E o lubrifio tá sujo também, ó. Volta o pano, tira a lupa. E aí, vamos lá agora. Verificação de vazamento, tamanho. Não, limpeza do temporizador, sim. Verificação de vazamento da mangueira de saída do quadro para o atuador. Vamos aqui. Mangueira tá ok, né? Não tem vazamento aqui não. É, aqui tá ok, né? Mangueira furada, em perfeita condição. Verificação de vazamento na mangueira entre o lubrifio e o bloco. Vou colocar aqui ok, deixa eu baixar. Ah, tem vazamento, ó. Agora tem vazamento. Chama. Então tem vazamento, hein? Vocês não viram vazamento, né? Tem vazamento, pessoal. Então, verificação do vazamento do lubrifio. Então, verificação do vazamento da mangueira de saída do quadro para o atuador. Verificação de vazamento da mangueira entre o lubrifio e o bloco. É o lubrifio e o bloco? Deixa eu ver lá.
Não, o lubrifio e o bloco não, é o que vai para o atuador, né? É o que vai para o atuador. Causando vazamento, ele lubrifia o bloco. E eu acho que é isso aqui, tem que verificar. Mangueira furada. Limpeza do lubrifio, sim. Verificação do funcionamento da regulagem de válvula reguladora do fluxo unidirecional. Aí tem como verificar? Ó, que isso, hein? Não é que o trem funciona? Ó aí, ó, ó, olha aí, gente. Que legal, ó. Que isso, hein? Ah, chama. Então aqui, ó. Verificação do funcionamento irregular das válvulas reguladoras. Sim. Perfeito condições. Cadê? Funcionamento emperrado? Não. Agora o tanque. Verificação do funcionamento da válvula borboleta. Agora, válvula borboleta. Válvula borboleta tá aqui em cima. Essa daqui, ó. Ela é. Vamos fazer o acionamento lá, né? Aqui no painel funciona. Funcionar aqui, né? Do visor do tanque. Verificação visual da placa do atuador. Placa do atuador, vou colocar aqui em perfeita condição. Verificação visual da placa do motor, nós vimos, tá ok. Aí, elétrico, já foi, pneumático, já foi. Vamos ver. Aí, relatório de entrega. Aí, ele gerou aqui, ó. Deixa eu ampliar. O meu aí, ó. Aí, eu vou vir aqui, ó. S. Olha lá. Copiei, ó. Aí, eu vou vir aqui, ó.
Eu tô com o Word aqui, ó. Tá vendo? Então aqui foi a manutenção que pediu, primeira manutenção. Eu coloquei aqui ó, a limpeza do quadro, tá vendo? Olha lá, limpeza. Quem tiver aí, tira fotinho, ó. Quem tiver com celular, ó. A ordem de serviço. A primeira atividade do plano. Fez a limpeza. Tá vendo aí? E aqui, o último aqui que tava faltando, ó. Olha lá, avaliação aqui. E ainda continuando aqui, ele tem a outra parte de baixo, né? Aí vai lá, ó. Aí tá bom, galera. Deixa eu salvar aqui agora lá. Gabarito da manutenção. Tá aí, ó. Situação de aprendizagem aí, ó. Feita. Ordem de serviço, né? Limpeza do quadro, por exemplo, ó. Certo? Limpeza do tanque. Lá tem a mangueira com vazamento também. Eu não tirei o pit screen, não, né? E tá aqui o final, ó. Certo, ó. Check-up aí do plano de manutenção após executar o serviço. Bem, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixa eu fechar aqui agora. Eu saí. Aí aqui, deixa eu minimizar, tá? E lá no. Então é isso aí, pessoal, ó. Essa aqui foi a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje foi respondendo aí nossa situação de aprendizagem. Espero que vocês tenham gostado e essa aula vai ficar postada. Fica com Deus e tenha uma ótima semana. Tchau, tchau. A partir desse momento, tá parando a gravação.